Oi, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre indústria no Brasil. E quando eu falo em indústria no Brasil, eu penso em geração de riqueza. E quando eu falo em geração de riqueza, me vem à cabeça o famoso produto interno bruto. A gente está vendo aqui um mapa muito interessante, por sinal, que mostra a formação do produto interno bruto brasileiro de 2017. Um valor aí relativamente próximo da gente, né? O que você observa nesse mapa? Que existem áreas onde se concentra o PIB brasileiro. Está muito claro nesse mapa, né? Esse mapa ele mostra aí através de circunferências e o volume da circunferência indica o quanto de riqueza é gerada no decorrer do ano naquele estado, né, naquela unidade federativa. Você vai enxergar que quase um terço do PIB brasileiro vem do estado de São Paulo. São Paulo que tem mais ou menos um quarto da população do Brasil, mas em termos de riqueza, de geração de riqueza, chega a um terço. Depois vem o Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná. Os outros estados estão muito distantes de São Paulo, mas dá para você notar que eles também concentram uma boa parte da riqueza brasileira. Posso até concluir, olhando esse mapa, que não só esses 5 estados, mas os 7 estados da região sul e sudeste vão concentrar aí quase 70% do PIB brasileiro. Não é à toa que o professor Milton Santos chamava isso aí de região concentrada. Concentra riqueza, concentra também uma série de equipamentos que fazem com que essa região acabe administrando economicamente o território brasileiro, seja a região mais chamativa em termos econômicos no país. Certo? Existe uma outra forma de se enxergar isso aqui. Eu peguei essas imagens do Atlas Socioeconômico do Rio Grande do Sul, muito bom por sinal, né? Tem disponível na internet. E essa é uma outra forma de visualizar, né? Observando o estado em si, usando uma coloração para mostrar quem tem mais PIB e quem tem menos. Eu só faço um aviso a vocês: o estado do Rio de Janeiro está pintado com a mesma cor de São Paulo porque ele tem mais de 10% do PIB brasileiro. É um pouquinho mais que 10, né? Então esse mapa talvez te traga uma ideia errônea, né? O PIB de São Paulo é 3 vezes maior que o do Rio de Janeiro. Então esse mapa pode até te enganar nesse aspecto. Tá bom? Pessoal, vou continuar falando de PIB. Antes de entrar na indústria em si, eu preciso falar do Produto Interno Bruto Brasileiro, que é a soma de riquezas no decorrer do ano. Eu vou colocar uns números para vocês, mas não se preocupem tanto com o número, né? Se preocupem mais com o que a gente vai analisar sobre eles. Então você está vendo que o Produto Interno Bruto Brasileiro de 2017 foi de quase 6 trilhões de reais. Eu não indiquei reais aqui, mas é a nossa moeda, né? Desses 5,6 trilhões, vieram da agropecuária 303 bilhões. É pouco mais de 5% do PIB brasileiro. Engraçado, né? Alguns de vocês agora vão estranhar um pouco, porque quando se fala em Brasil, se fala muito em agrário, né? Em agrícola, em exportação de produtos agrícolas, em commodities. Repare que na geração de riqueza do Brasil, o peso é pequeno. Não é um peso tão grande quanto se pensava, né? Embora empregue muita gente, e óbvio seja um setor fundamental, né, porque a segurança alimentar brasileira está baseada nisso, né, e boa parte das exportações brasileiras também estão baseadas nisso, mas dá 5% da riqueza brasileira. A indústria ela contribui com um pouco mais de 21%, 1,2 trilhão. Então a indústria tem muito mais peso econômico do que a agropecuária no Brasil. Estou indicando aqui com um pouco mais de destaque, porque é o assunto da aula de hoje, né? E você que já estudou isso quando falamos de PEA, sabe que agora está faltando o famoso setor terciário, que o IBGE chama simplesmente de serviços. A gente sabe que também engloba comércio. Esse setor ele representa mais de 70% do PIB brasileiro. Então é um peso enorme, né? A gente falou já há um tempo atrás de terciarização, né? Que é a importância do setor terciário, que vem crescendo aí tanto em número de pessoas empregadas quanto em geração de renda. Então a indústria ela acaba entrando aí com mais ou menos um quinto da riqueza brasileira. Aí aluno vai perguntar, pô, professor, por que a gente tem aula de indústria e não tem aula de serviços? Porque a indústria ainda é vista por muitos como a grande geradora de riquezas. A indústria ela ainda é vista como
o principal setor da economia em termos de geração de riqueza, inclusive para os trabalhadores daquele setor, que no caso brasileiro, lá em 2017, eram 7,7 milhões de pessoas. Coloquei ali uma porcentagem. Do total de pessoas ocupadas no Brasil, menos de 9%, ou aproximadamente 9%, estão na indústria. Olha o dado. 9% trabalha com indústria, mas a indústria tem 21% da riqueza. Então, o valor da riqueza é muito superior ao número de pessoas ocupadas. Por isso que a gente ainda pensa tanto na indústria como grande geradora de riquezas, né? Em termos econômicos, ela tem o dobro do peso do que em termos de emprego. É claro que nos últimos anos a indústria tem passado por momentos difíceis no Brasil, né? E tradicionalmente o que te vem à cabeça é decadência, é alguma coisa no sentido de perda de poder da indústria. E a gente coloca aqui uma notícia do site do IBGE que diz que desde 2014, quando o Brasil entra num ciclo de crises, né? A gente tem aí uma perda de emprego industrial. A gente tem uma perda de emprego industrial muito significativa, né? Ele colocou aí que 12% das pessoas que trabalhavam na indústria perderam o emprego de 2014 a 2017. E do jeito que as coisas vão, provavelmente a gente vai ter mais um pouco de perda de empregos na indústria. Mas ela não deixa de ser uma grande geradora de riqueza, tá bom? Pessoal, seguindo aqui em frente, a gente vai mostrar agora para vocês uma série de mapas que vão mostrar o PIB em relação aos estados, né? Desses três setores. Primeiro, a agricultura e a pecuária. Repare que nesse mapa, Mato Grosso chama demais atenção, os estados do Sul e do Sudeste também, mas outros estados também parece que têm um certo valor agregado da agropecuária. E quando a gente estuda a agropecuária brasileira, a gente ouve falar muito disso mesmo, né? Que houve uma expansão da fronteira agrícola brasileira, novas regiões começaram a ser agregadas a essa produção agropecuária brasileira. Então, aqui a gente não vê uma concentração tão clara, né? Naqueles estados do Sul e do Sudeste. Mas quando eu falo de serviços, esse mapa aquele de 2015 também está relativamente próximo da gente, aí você já vê a concentração de novo, né? Os estados do Sudeste, principalmente, né, os três principais estados do Sudeste, e a região Sul. Então, quando se fala em serviços, que é o maior gerador de PIB do Brasil, a região concentrada aparece com força. Mas a aula de hoje é sobre indústria, né? Aqui está um mapa que representa o PIB gerado pela indústria no Brasil e agora ficou mais clara ainda a concentração do Sul e do Sudeste. No Sudeste você vê o estado de São Paulo e o estado de Minas Gerais com grande destaque. E você vê os outros três estados do Sul, além do Rio de Janeiro, também com um certo destaque, muito acima das outras regiões brasileiras. Então, quando eu falo em indústria, me vem muito à cabeça aquele termo do Milton Santos, que é a região concentrada. Mais do que em serviços e mais do que em agropecuária. Pessoal, esse mapa vai continuar seguindo a gente, porque isso aqui é uma aula de geografia das indústrias, ele vai ficar ali no cantinho. Porque a gente vai começar a pensar agora numa lógica de localização industrial. E pelo mapa você vê o quê? Uma grande concentração industrial na região sudeste. E essa concentração é histórica. É uma concentração que vem desde o início do processo de industrialização brasileiro, lá do finalzinho do século XIX, e que depois ganhou força nos anos 30, a partir aí da Grande Depressão, né, da Grande Crise de 29, em que o Brasil começou a se industrializar, substituindo muitos produtos importados. Na região sudeste, eu vejo principalmente o estado de São Paulo. O estado de São Paulo é o grande concentrador de indústrias do Brasil. Ainda é, né? E o que geralmente se pensa nessa concentração em São Paulo? Dois fatores que foram fundamentais. A cafeicultura, que acabou fornecendo o capital investido, né, no estado de São Paulo para a indústria, e a mão de obra imigrante, que já trazia uma certa qualificação vinda da Europa ou da Ásia, né? E isso ajudou bastante a indústria brasileira. Então, quando se fala em indústria brasileira no aspecto histórico, o café e a imigração sempre aparecem, né? Pelo menos aí até os anos 30. E eu também me lembro que essa concentração dentro do estado de São Paulo, ela é principalmente na cidade de São Paulo. E coloquei aqui em torno, que são cidades que estão no entorno da cidade de São Paulo, mas tudo é um aglomerado só, né? Uma grande metrópole, a nossa região metropolitana.
E quando eu falo na cidade de São Paulo, por que ela concentrou mais indústrias do que o restante do estado? Transportes. A cidade de São Paulo tem uma posição fundamental, uma posição importante que comunica o interior do estado ao Porto de Santos. Por ali passou muita coisa, por trem ou por rodovias, e ainda passa. Então, a cidade de São Paulo ela tem uma posição estratégica, ela liga o interior do estado ao porto. Ela é quase que uma passagem obrigatória. Mas, nos últimos tempos, muito tem se falado em desconcentração. Se você olhar o seu material, a lógica da aula é essa mesmo, né? A concentração e a desconcentração. Nos últimos anos, outros estados, outras regiões do Brasil têm recebido indústrias, outras cidades do Brasil também têm recebido cada vez mais atividade industrial. Alguns usam o termo descentralização. Eu não gosto desse termo porque a cidade de São Paulo ainda continua sendo um centro importante em termos industriais do Brasil. Mas se você ouvir esse termo, é algo mais ou menos parecido com isso. Eu prefiro dizer desconcentração, ou seja, a indústria não está mais tão concentrada na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo e na região sudeste. Ela começou a se expandir pelo restante do território brasileiro. E por quê? Porque novos fatores locacionais que a gente discutiu na aula passada, a gente chamou de novos fatores ou de fatores modernos. Eu até peço desculpas e digo a vocês que o melhor é usar o termo novos fatores, são novos. São coisas novas que servem tanto para a indústria moderna quanto para a tradicional. A mão de obra barata e os incentivos fiscais, que fizeram com que muitas indústrias começassem a se deslocar dentro do território brasileiro, encontrando regiões onde a mão de obra e o custo fosse mais baixo. E além disso, existe um fator antigo, tradicional, que ele continua tendo muito peso no mundo de hoje, que são os transportes. Nos últimos anos o Brasil evoluiu nesse aspecto e também evoluiu nas telecomunicações. Isso fez com que a indústria começasse a encontrar outros pontos interessantes dentro do território brasileiro. É um fator antigo? É, mas que foi renovado e que é muito importante para a indústria de hoje. Professor, como é que é essa desconcentração? A maioria dos autores coloca duas desconcentrações no Brasil. Uma delas, com força nos anos 70 e 80, e que aconteceu principalmente por incentivos do governo federal. O governo federal tentou desconcentrar um pouco a atividade econômica do Brasil, criando as superintendências de desenvolvimento. Eu coloquei aqui 4 dessas superintendências. A Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, a Superintendência da Zona Franca de Manaus, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste e a Superintendência de Desenvolvimento do Sul. Tem também a do Centro-Oeste. Isso aqui foi uma tentativa clara do Estado brasileiro de levar atividades econômicas para outras regiões. A iniciativa mais bem-sucedida, sem sombra de dúvidas, foi a SUFRAMA, que criou a Zona Franca de Manaus e fez com que muitas indústrias fossem para Manaus. Lá existe uma zona franca de importação de produtos, de componentes. Isso barateia demais o custo de produção de eletrônico e de motocicletas, que importam muitos componentes sem pagar nenhum imposto e depois revendem o produto finalizado para o resto do Brasil. Mas vou me lembrar também que nos anos 70 e 80, o interior de São Paulo começou a se tornar atrativo, principalmente pela infraestrutura de transportes e comunicações e pela mão de obra muito mais barata do que da Grande São Paulo. Então eu vejo no estado de São Paulo um certo movimento das indústrias da região metropolitana em direção ao interior desde os anos 70. Desde os anos 70, a cidade de São Paulo vem, entre aspas, se desindustrializando. Mas, pessoal, são 2 grandes momentos de desconcentração no Brasil. O outro grande momento vem nos anos 90 e segue até hoje, quando os incentivos fiscais começam a se dar principalmente pelos estados e pelos municípios. Estados e municípios querem atrair empregos, querem atrair atividade econômica e começam entre si uma espécie de guerra, de conflito, cada um tentando fornecer incentivos melhores do que os outros. Essa guerra fiscal, ela não se deu só pela indústria, ela também se deu pelo setor de serviços, mas ficou muito marcada pela indústria, principalmente no caso das indústrias automobilísticas. Se você voltar para o começo dos anos 70, todas as indústrias automobilísticas estavam no estado de São Paulo.
Hoje você tem indústrias automobilísticas espalhadas pelo Brasil todo, certo? E eu também tenho que me lembrar que essa desconcentração que ainda está ocorrendo, ela também tem a ver com mudanças tecnológicas. Sim, nesses últimos 20, 30 anos, as mudanças tecnológicas chegaram ao Brasil e fizeram com que a indústria encontrasse outras regiões mais interessantes para produzir. Vou colocar ali no cantinho que mudanças são essas. O toyotismo, a produção flexível. Produção flexível que valoriza principalmente a capacidade de transporte, a logística, que é a capacidade de se transportar ao menor custo e com a melhor velocidade. Então, a lógica fordista, que concentrava indústrias, ela vai ser substituída por uma lógica toyotista nos últimos anos no Brasil, a partir mais ou menos da década de 90. A automação industrial, que demanda cada vez menos mão de obra e faz com que determinadas áreas do Brasil se tornem atrativas, mesmo sem ter mão de obra qualificada disponível num nível suficiente, porque a robótica vai chegar no lugar. O agronegócio, que se expandiu demais no Brasil, que é aquela vinculação entre produção agrícola e indústria. Muitas indústrias se desenvolveram beneficiando produtos agrícolas, é o que a gente chama de agroindústria. Isso levou a indústria a regiões mais remotas do país, né? E por fim, o desenvolvimento dos chamados tecnopolos. Novas tecnologias, a indústria moderna que surge e que vai procurar mão de obra altamente qualificada, centros de pesquisa, e alguns deles estão espalhados pelo Brasil. São cidades que começam a se tornar atrativas para indústrias modernas. Ok? Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Logo mais na sequência a gente vai dar uma olhadinha em localização em si. A gente vai observar inclusive mapas. Até daqui a pouco.